Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que bom estarmos juntos novamente. Hoje é quinta-feira. Que bom começarmos o nosso dia meditando na palavra de Deus, tirarmos um tempinho para refletir nela. Estive alguns dias ausente aqui, da gravação do nosso devocional. Agradeço a todos que estiveram orando por mim. Passei alguns dias aí de virose, onde tinha muita tosse, Não conseguia fazer essa gravação. Ainda estou me recuperando, com a graça de Deus, estou quase 100%, Mas já estou conseguindo gravar aqui devagarinho os devocionais novamente. Então, Deus é bom, Deus nos restaura as forças, Fica a lição, Todos nós passamos por dias difíceis, Homens e mulheres de Deus, como eu já disse várias vezes, também passam por dias difíceis. Nesse mundo, todos nós vamos passar por tribulações, aflições, enfermidades. A diferença é que nós temos o Senhor, então nós temos esperança, nós temos a certeza de que não estamos sozinhos, nós temos o cuidado de Deus, Então, o Senhor, Ele nos cuida. Até quando enfermos, a Bíblia diz, quando um filho de Deus fica enfermo, Deus até afofa a sua cama. Aquela cama onde ele vai estar se restaurando, tem ali o cuidado de Deus. É interessante essa palavra, que Deus afofa a cama do doente, deixa mais fofa, mais agradável. Porque às vezes o que você precisa mesmo é de cama, É parar um pouco, deixar o corpo descansar e restaurar a saúde. Então, graças a Deus por esses dias, e podemos agora retornar ao devocional. Estamos lendo João, capítulo 18. Hoje vamos ler do versículo 1 em diante. Diz assim: tendo Jesus dito estas palavras, vamos só citar, Jesus estava na última ceia com os discípulos. Capítulos 14, 15, 16 e 17 de João, é Jesus conversando com os discípulos, e no capítulo 17 Jesus ora a Deus e faz uma oração em favor dos discípulos e também daqueles que viriam a crer. É uma oração também ao nosso favor. Eu indico a você que não leu, ler o capítulo 17 de João, porque Jesus está orando por você. E essa oração tem poder até hoje sobre as nossas vidas. Mas depois de dizer isso, Jesus se levantou juntamente com seus discípulos e saiu para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim. E ali ele entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia esse lugar, porque Jesus ali havia estado muitas vezes com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais dos sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou a eles: a quem vocês procuram? Ao que lhe responderam: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, eles recuaram, deram um passo para trás e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem vocês procuram? Ao que responderam: a Jesus, o Nazareno. Então ele lhes disse: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que vocês buscam, deixem que estes se vão, para se cumprir o que dissera a Escritura: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: guarda a tua espada na bainha. Por acaso eu não beberei o cálice que o meu pai me deu? Queridos, aqui nós temos um momento muito forte da Escritura. Um momento em que Jesus se entrega para ser condenado, julgado e morto no nosso lugar.
Fica muito claro aqui que Jesus não fugiu, pelo contrário, ele se entregou. Quando eles estavam vindo procurá-lo, era um jardim, era noite, estava escuro, ele poderia ter fugido. Estavam com lanternas e nem mesmo sabiam quem era ele no meio daquela escuridão. Quem vocês procuram? A Jesus. E quando ele disse, sou eu, eles caíram para trás. Por que quando ele disse, sou eu, eles caíram para trás? Né? Eu sou eu, é o nome de Deus. É Yahvé, é eu sou. É o nome do poderoso, é o poderoso nome de Deus. Ali Jesus se identifica, mas também identifica a sua natureza divina. E quando ele fala, há poder. Por isso, quando ele diz, sou eu, se identificando, os homens caem. E ele poderia ter fugido novamente, mas ele não foge. Ele fica. E o interesse dele em se entregar tão rápido é que deixem os discípulos irem embora, que não prendam os discípulos. Ele queria proteger os seus discípulos. Assim como até hoje Jesus dá a vida por nós. Foi o que ele fez. Ele estava em nosso favor, em favor da humanidade, se entregando. É interessante que Jesus, ele tem uma passagem que ele diz que ninguém toma a sua vida, mas ele espontaneamente a entrega. Jesus não foi roubado a sua vida, mas ele a entregou. Deus fez isso de uma forma proposital. Deus se entregou. Sim, morreu pela mão de malfeitores. Sim, foi condenado injustamente. Sim, passou por um juízo injusto, sim, mas ele se entregou. Ele poderia ter relutado, ele poderia ter fugido. Depois, quando nós lemos ali a conversa com Pôncio Pilatos, Pilatos dá a chance de Jesus, né, argumentar, questionar, discutir e até mesmo, né, se justificar para não ser condenado, mas Jesus fica em silêncio, cumprindo o que dizia já o profeta Isaías, registrado no seu livro, no capítulo 53, que ele foi como uma ovelha vai ao matadouro, como uma ovelha muda. A ovelha, ela é um animal diferente dos outros. Ela é o único animal que, quando está para ser morta, quando cortam ali seu pescocinho, ela não grita, ela não chora, ela simplesmente se entrega. Um porco, um boi, um cavalo, qualquer animal, quando estão matando ele, ele dá um grito forte, ele reluta. A ovelha se entrega, muda. Assim Jesus, ele cumpre a palavra de Deus, porque Deus usou desde o início a figura de um cordeiro, de uma ovelha, para representar o sacrifício de Jesus. Vamos lembrar, né, quando Abraão, ele vai sacrificar o seu filho, né, que Deus tinha dito, mas Deus não permite que ele sacrifique o seu filho, Isaque. O que ele encontra? Um cordeiro para o sacrifício. E várias vezes Deus envia cordeiros na história, né, manda sacrificar cordeiros para que a enfermidade não pegasse os filhos de Israel, né, a praga lá no Egito. O cordeiro, ele era para a confissão dos pecados, para a remissão dos pecados, o sacrifício lá no templo. Então, o cordeiro representava o inocente que morre no lugar do humano, do pecador. O cordeiro representa aquele que Deus deu para a troca. O animal inocente, o animal que se entrega. Assim, Jesus morre como uma ovelha muda. Ele se entrega. Ele vai ao matadouro. Ele aceita a condenação. Porque ele estava fazendo isso num ato de amor. Porque ele estava fazendo isso num ato de redenção para toda a humanidade que nele cresce. Amém? Hoje é dia de agradecermos a Jesus por ter entregue o seu corpo e o seu sangue. Sim, hoje é dia de lembrarmos do corpo e do sangue de Cristo que foi entregue por nós numa cruz. E agradecermos que ele se entregou. Amém? Querido Deus e Pai, agradecemos porque o Senhor
escolheu nos salvar. Porque o Senhor escolheu se entregar por nós, entregando seu Filho numa cruz. O Filho que tem a mesma identidade que o Pai. O Filho que veio do Pai. O Filho que é eterno. Se entregou por nós. Se deu por nós. Como uma ovelha muda. Entregou seu corpo. Derramou seu sangue para nos salvar. Pai, nós hoje, diante de tão grande amor e sacrifício, nós entregamos o nosso coração a Ti. Nós renovamos a nossa fé. Nós Te amamos, Senhor. Nós Te amamos, Senhor. Nós amamos o Teu nome. Nós amamos a Tua presença. Nós amamos a Tua face. Nós Te queremos, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz todos os dias. Tu és o bom pastor, as Tuas ovelhas ouvem a Tua voz e Te seguem. Eis-nos aqui, Senhor. Chama-nos e Te seguiremos todos os dias. Continua a nos chamar pela Tua palavra. É o que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia! Deus está renovando as nossas forças, a nossa saúde, a nossa alegria nesse dia. Que Deus abençoe você, meu amigo, você que está me ouvindo. Que Deus abençoe seu dia, que Deus te dê um dia abençoado, cheio da presença de Deus. E amanhã estaremos juntos em mais um Devocional de Fé. Gaste um tempinho hoje compartilhando esse devocional, enviando para os seus amigos, tá bom? Você que é aqui de Novo Hamburgo, região do Vale dos Sinos, hoje à noite aqui na Igreja Encontros de Fé nós temos encontro de casais, hoje às 20 horas. Inclusive estará o pastor Paulo Figueiró ministrando aos casais, vai ser uma bênção. Pastor Tiago, todos os pastores estarão ali, vai ser uma bênção. Deus abençoe você. Se você é casado, venha participar conosco hoje às 20 horas em Novo Hamburgo, na Nações Unidas 2804. Um grande abraço, até amanhã. Deus abençoe você.